Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso básico de programação em C. Hoje nós falaremos sobre os operadores e a tipagem de dados. Sem mais delongas, vamos para o próximo slide. Então, começaremos com a tipagem de dados. Na linguagem de programação C, nós temos todas as variáveis têm um tipo definido. Seja ele um número inteiro, um caractere, um número flutuante, nós vamos ver alguns desses tipos nessa aula. Até mesmo o tipo void. O tipo void é um tipo que ele não tem tamanho nenhum. É um tipo sem tamanho, porque os números inteiros têm um tamanho definido, que inclusive pode variar. O tipo int pode variar de tamanho dependendo da plataforma que você estiver trabalhando, dependendo do compilador. Bom, é importante nós salientarmos aqui a questão do overflow, que é, traduzindo, é o transbordamento. Acho que tá certo. Bom, o overflow acontece quando nós estamos esperando algo ser de um certo tamanho e chega a algo muito maior. Por exemplo, nós temos um exemplo assim da vida real, que é o que está no slide, um copo de 250 ml. Se tentarmos adicionar 300 ml de qualquer coisa, 50 ml vão transbordar e aí vai acontecer um probleminha que esse, o que está, esse 50 ml vai para algum local indesejável. Isso é um grande problema de segurança em programas grandes, vira e mexe acontece, que é um buffer overflow. Nós esperamos no buffer um certo tamanho e é enviado algo maior. Aí o programa tenta escrever esse algo maior num buffer menor, e aí acontece que o programa sobrescreve parte da memória que não deveria estar sobrescrevendo. E pode ser uma parte que contém código, e aí o que acontece? Contendo esse código num local indevido escrito, isso permite que um código seja executado por um atacante. Quem está atacando o programa pode ir lá e escrever um código e enviar esse código, e o programa vai acabar executando ele por causa desse estouro de buffer, desses 50 ml que vão transbordar para locais indesejáveis. E também nas tipagens numéricas, quando nós subimos um valor acima do limite do valor máximo que um tipo consegue armazenar, ele volta para o valor. Se tivermos, assim como um relógio nas 23:59, você adiciona mais um, voltamos para 0 horas. Então, e o oposto também acontece. É o underflow, que nós subtraímos um minuto das 0 horas e nós voltamos para 23:59. O mesmo acontece com números inteiros. Eu vou mostrar aqui na calculadora uma representação mais gráfica aqui do que acontece. Suponhamos que nós temos aqui um byte, ou seja, 8 bits, representando o número inteiro. Aí nós temos o número 255 armazenado, que são todos os bits 1 nesse byte. Temos aqui 255. Se tentarmos somar mais um, o que vai acontecer? Deixa eu ver se nessa calculadora aqui eu tenho
como tamanho aqui da palavra, vamos por 8 bits. Se eu tentar somar mais 1, você pode ver que aqui não adiantou muito nessa representação aqui, mas você pode ver que nos 8 bits nós voltamos para o 0. Esse 1 aqui não tem onde armazenar esse 1, é só 8 bits. Então nós voltaríamos para o 0. No caso de um tipo sem sinal, num tipo inteiro sem sinal. Por que o sem sinal? Porque nos tipos com sinal, que adiciona tem números positivos e negativos, metade desse espaço, desses bits, são utilizados para representar números positivos. Metade números negativos. Então, nós poderíamos ter um número positivo muito grande ao adicionarmos mais um, voltamos para um número negativo. Por exemplo, um inteiro de 16 bits, que aqui são os nossos principais tipos que nós mais utilizamos no dia a dia. Se pegarmos esse número e adicionarmos mais um, acabaremos aqui. O que não faz sentido nenhum, nós somarmos um número e terminar com dois números positivos, somar e terminar no número negativo. Mas esse tamanho pode ser diferente. Pode ser o inteiro de 32 bits, que é o padrão da nossa plataforma de x86, x86 64. Aqui eu dou um exemplo de 16 bits, que é o... Aqui suponhamos que nesse compilador o inteiro tenha 16 bits, ou seja, ele vai suportar números nessa faixa aqui. Se pegarmos esse número, subtrairmos um dele, voltaremos para cá. O char é 8 bits. Ele representa um caractere da tabela ASCII. Vamos voltar aqui para o slide que eu já fiz essa. Aqui, ó, voltamos para o slide aqui. Falei do inteiro. Um char, ele é de 8 bits. Ele representa uma tabela, ou seja, essa tabela tem do endereço 0 até o 255. Cada endereço dessa tabela significa um caractere. Então, para o computador, nada mais é do que número. Então, uma letra, na verdade, é um número. Se nós pegarmos uma tabela ASCII, você procurar aí no Google, você vai ver que cada letra tem um caractere representando, inclusive caracteres especiais, como quebra de linha, retorno do cursor, enfim. Esses números representam uma tabela, como eu disse, só que temos um problema. Se você perceber nessa tabela, nós não temos os caracteres do alfabeto japonês, por exemplo. Então, tem páginas, vamos falar assim, de tabela, onde cada página representa um caractere. Representa um alfabeto, por exemplo, desculpa. Então, surgiu logo após o ASCII, a tabela ASCII, surgiu os caracteres, a codificação ASCII, vamos falar assim, surgiu a codificação Unicode. Unicode pode ser que
um char ocupe mais de 8 bits. Ele vai ocupar mais de 8 bits. Então, temos que ter esse cuidado também, porque o Unicode é utilizado nos sistemas operacionais modernos na sua grande maioria. Então, se nós tentarmos encaixar esse caractere codificado em Unicode num caractere ASCII, você vai ter um sério problema fazendo isso. O float, número real, ele, como no computador, só no final das coisas é binário, não tem como o computador armazenar um valor como nós fazemos, 5,4579. Não tem, então, o que nós temos aqui? Um tipo de dado que ele representa, a estrutura dele representa o exponente e a mantissa. E você pode ver mais detalhes de como é armazenado isso procurando sob o padrão da I3E, que é IEEE, ou seja, I3E 754, se não me engano. É o padrão de números flutuantes, de representação de números flutuantes. Mas isso é caso você quer entender como esses números são representados num sistema binário do computador. Mas para nosso conhecimento aqui básico, somente é necessário que nós saibamos que o número inteiro só cabe o tipo int só cabe no número inteiro. O tipo float aceita números com vírgula, porém há uma perda de precisão. Podemos utilizar o double, que ele é um float com com o dobro de precisão, ou seja, nós conseguimos armazenar ter um armazenamento em bits maior, o que fornece uma precisão maior. Portanto, tomem muito cuidado com o tipo float e double, porque às vezes você faz uma soma entre dois floats e o resultado parece ser um pouquinho diferente, é por causa dessa perda de precisão. E temos aqui o tipo void, que é um tipo de dado sem tamanho. Se você tentar fazer um size off do tipo void, você vai ter um probleminha de compilação. E temos aqui, ó, conforme eu coloquei, tem um errinho aqui de digitação aqui no o tipo longe, é tipo long, não é longe. Temos tipo numérico que é o dobro de tamanho, como o double e o long. Temos os tipos numéricos que podem ser unsigned, que é aquilo que eu falei logo no começo, que são tipos que em vez de armazenar metade dos bits para representar número negativo e outra metade um número positivo, ele usa esse comprimento todo do armazenamento para números positivos. Portanto, nós conseguimos armazenar números maiores, que é muito útil quando você tem certeza que aquela variável não vai utilizar valores negativos nunca será necessário. Vamos dar um exemplo aqui no Visual Studio Code. Deixa eu abrir aqui, que nós vamos analisar aqui um códigozinho aqui em C. Bom, vamos lá. Podemos ver aqui, ó, que temos uma. Não se preocupe em entender esse código, não, é só para você entender essa parte aqui, ó. Essas variáveis, elas são unsigned, ou seja, são números sem sinal do tipo long, um número inteiro bem grande, porque o propósito dessas variáveis é armazenar tempo, o tempo que esse microcontrolador
está rodando. Desde que ele foi iniciado, ligou o microcontrolador, começa a contar em milissegundos. Isso resulta num número muito grande e é um número sempre positivo. Portanto, como é um número grande, vamos utilizar um unsigned para quê? Para que o espaço que nós temos nessa variável seja utilizado apenas para representar números positivos, porque nunca vai ter um número negativo nesse tempo de funcionamento do microcontrolador. O long é um tipo inteiro que é maior do que o tipo int. Por exemplo, aqui o int 8t, que é um número unsigned int do tipo inteiro de 8 bits. Aqui, essa variável mode, ela é uma variável de 8 bits, um inteiro de 8 bits. Bom, aqui nesse código a gente pode até voltar para entender algumas coisinhas no decorrer da aula, então eu vou deixar ele aberto, mas por agora vamos voltar para o slide e seguir em frente. Bom, operadores unários. Na linguagem de programação C, nós temos operadores unários, binários e ternários. O que não confunda essa palavra binário, porque mais para frente vai dar vai confundida com os operadores que funcionam de bit a bit. Operadores unários são operadores que aceitam apenas um operando. Operadores binários são operadores que têm 2 operandos. Operadores ternários são operadores com 3 operandos. Vamos começar aqui exemplificando alguns dos nossos operadores unários. O mais pode ser utilizado para definir como operador unário para definir valor positivo. Você pode pegar uma variável int x, aí definir que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que esse igual é um operador de atribuição de valor. Nós temos a gente pode colocar mais 4. No caso de números positivos, não é necessário colocar esse mais. Mas pode ser feito, não é obrigatório. Agora, no caso do menos, para definir números negativos, é obrigatório. Se você colocar só o int x igual a 4, é 4 positivo. O operador mais é um operador de incremento. Ele incrementa em 1 o valor do seu operando. Por exemplo, se nós temos a variável x com o valor de 4 e nós escrevemos um x++, estamos fazendo um pós-incremento nessa variável. No final das contas, ela vai ter o valor 5. O mesmo serve para o menos, só que ele é um decremento, ele subtrai 1. Temos o operador de endereço. O que é esse operador de endereço? É utilizado para quando nós temos que informar o endereço de uma variável, por exemplo. Temos aqui esse exemplo aqui que eu vou pôr na tela do scanf. Nós podemos ver aqui que nós temos a variável int x, temos um printf escrevendo na tela, insira um número, e o scanf para nós pegarmos esse número. E o que acontece? A função scanf, nós precisamos de passar o formato que será inserido, que vai ser inserido em decimal, aqui o porcentagem D diz isso. E aqui nós passamos o destino desse valor. Então, se nós colocássemos só o x, nós estaremos armazenando, falando para a função scanf, para colocar esse valor no endereço que é o valor de x, ou seja, no endereço 0.
isso daria problema na execução. O que nós queremos dizer para essa função scanf é que com esse operador de endereço é que nós queremos que esse número no formato decimal, essa entrada no formato decimal, seja armazenado no endereço de x, da variável x. Esse valor vai ser armazenado no endereço. Portanto, se faz muito útil esse operador. Voltando aqui para o slide, temos o operador de... aqui eu escrevi operando, mas na verdade é o operador de dereferência. Assim como a subtração é o oposto da soma, o operador de dereferência ele faz o oposto do operador de endereço. Ou seja, o operador de dereferência ele pega o valor que está armazenado naquele endereço de memória. Se nós temos um ponteiro apontando, o valor desse ponteiro é o endereço de memória, que ele aponta para um endereço de memória, nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre ponteiro. Se nós pegarmos esse ponteiro e quisermos saber o valor armazenado naquele endereço de memória, nós temos que utilizar o operador de referência para dizer para o programa, para o compilador que nós queremos o valor e não o endereço. Temos um operador aqui de negação lógica, que é o ponto de exclamação aqui. Ele inverte o conteúdo lógico do operando, ou seja, se nós temos o operando sendo verdadeiro, ele vai converter para falso. Então, por exemplo, nessa atribuição aqui da variável x, aqui nós estamos atribuindo uma não verdade, ou seja, o valor vai ser falso. Uma não verdade, um não verdadeiro é falso. Um pouquinho de falar sobre os operadores aritméticos. São operadores binários. Nós temos aqui a soma, né? Elas têm os dois números que serão somados. Que é bem intuitivo. A maioria dos operadores aritméticos nós já estamos acostumados com ele. A subtração, que é o menos, a divisão, que é a barra. Agora, o módulo. O que é o módulo? É o resto da divisão. Lembra quando na aula da tia Teteia, na segunda série, ou terceira, que nós aprendemos a fazer a multiplicação, depois a divisão? Aí nós colocamos lá o dividendo, aí colocamos o divisor e vamos dividindo, aí às vezes sobrava o resto. Esse valor, esse resto é o que nós temos aqui nessa operação. Se nós vamos voltar aqui para a calculadora, mostrar, ver se nós temos aqui. Coloquei o Visual Studio Code, não é o Visual Studio Code, é a calculadora. Se nós viemos aqui e fizemos 10, número 10, módulo 3, nós temos 1 de resto. Se pegarmos dividimos por 10 dividido por 2 é 5. 5 dividido por 2, aí daria 2, seria 2, sobra 1. É esse o resultado que nós temos aqui. Vamos voltar para o PDF e vamos seguir aqui para o próximo slide. Operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles estabelecem uma relação entre os operandos. Por exemplo, o operador igual, igual
é um operador de igualdade. O operando da direita é igual ao operando da esquerda. Aí temos o operador de maioridade, que é o 3 maior que 2, o operador de maioridade ou igualdade, o 3 é maior ou igual que 2, ou por exemplo 2 maior ou igual que 2 é verdadeiro. 3 maior ou igual que 2 é verdadeiro. 1 maior ou igual que 2 é falso. O mesmo para a minoridade ou igualdade e para a minoridade também. Então vamos seguindo aqui com os operadores lógicos. Nós temos o operador e. Para ser verdade para termos um resultado verdadeiro quando utilizamos na operação de um operador e, ambos os operandos precisam de ser verdade. Por exemplo, se eu te mando você falar, ó, vai lá na loja de conveniência do posto, me traz uma cerveja e um cigarro, um maço de cigarro. Para você satisfazer como verdade essa condição, você precisa de me trazer uma cerveja e um cigarro. Você me trouxer apenas uma cerveja, não atendeu essa condição. Então, temos uma condição que é falso, uma condição falsa. Agora, é bem simples o entendimento disso. Agora, o operador ou também é bem simples, mas temos que ter cuidado para não confundir com o operador ou exclusivo. Por quê? Geralmente, na nossa linguagem normal, quando eu falar para você, vai na cerveja, vai na loja de conveniência, me traga uma cerveja ou um cigarro. Isso subentende que ou é um ou é outro. Nós estamos fazendo um uso do operador ou exclusivo, onde para você atender a minha condição seria necessário ou você me traz apenas o cigarro ou você me traz apenas a cerveja. Esse é o ou exclusivo. No caso do ou, seria tanto faz que você traga um ou outro, traga os dois. Todos esses casos seriam satisfariam a minha condição. Seria uma verdade. Se você me trouxesse um cigarro, verdade. Se você me trouxesse uma cerveja, verdade. Se você me trouxesse um cigarro e uma cerveja, também seria verdade. Só não seria verdade se você não trouxesse nenhum. O que difere do ou exclusivo. No caso do ou exclusivo, nós vamos ver ele um pouquinho mais para frente no próximo slide. No ou exclusivo, se você me trouxesse os dois, essa condição é falsa, porque apenas um dos operadores pode ser verdade. Vai ser bem claro isso daqui no próximo slide, se não me engano, quando nós vemos operadores que funcionam bit a bit. O operador não, nós já passamos, porque ele é uma negação, ele inverte o resultado dessa operação lógica. Agora vamos para os operadores lógicos de bit a bit, ou bitwise. Temos o operador e também. Em vez de colocarmos dois es comercial, nós utilizamos apenas um. Ele vai fazer essa operação de e a nível de bit. Por exemplo, nós temos esse número aqui, 1111001. Se nós fizermos a operação dele de e com esse número 11000001, o resultado vai ser 11000001. Por quê? Nós temos aqui 1 e 1, verdadeiro, então o resultado é 1. Se nós temos aqui mais outro 1, com outro 1,
Então o resultado é verdadeiro também. Então armazenamos 1. Agora nesse terceiro aqui, ó, temos esse 1 e esse 0 não atende a condição do e. Então é 0. O 0 e 0 não atende a condição do e. E assim vai até o final, até nós temos esse 1 e 1. E aqui temos no resultado, no último bit, o 1. Então, se nós fizermos a operação, como aqui mostra, o resultado é esse. Também temos o operador OU a nível de bit, que ele atende aquela mesma condição, aquela mesma tabela verdade que eu descrevi no slide anterior. Ó, 0 ou 1 é 1. 0 ou 1 é 1. 0 ou 1 é 1. 1 ou 0 é 1. 0 ou 1 é 1. Ou seja, nós temos aqui ó, só quando o 0 ou 0 vai ser 0. Agora aqui é o operador do ou exclusivo, que é somente é verdadeiro se um dos operandos for verdade. Se ambos forem verdade, é falso. É aí que tem a diferença que eu expliquei no slide anterior. O operador não bitwise, ele inverte os bits, que é o till aqui. Ou seja, se nós temos o 111001111, nós vamos ter o 000111000. Tudo vai ser invertido. O operador de shift left, ele empurra os bits para a direita. Desculpa, a esquerda, tá errado aqui. O shift left é esquerda, right é direita. Tirando esse erro aqui. O que ele faz? Ele empurra os bits. Por exemplo, nós podemos vir aqui, ó. Nós temos o 10000111. Nós empurramos ele para a esquerda. Esses 1 aqui não vai ter onde armazenar. Aí vai ficar 0001111. Aí, como não tinha nada antes, nós teríamos um 0. Então ficaria 0001110. A mesma coisa com o shift right. Ele empurra os bits para a direita. Só inverter aqui que eu coloquei errado no slide. Ele empurra só que para o outro dígito. Para o outro lado. Bom, e os operadores de atribuição. O igual que nós vemos desde o início dessa aula, nós estamos atribuindo um valor. Ou seja, o operador da esquerda tem o seu valor atribuído igual ao operador da direita. No exemplo do A igual a 10, nós temos que o valor de 10 está sendo atribuído à variável A. Não ao endereço, ao conteúdo. Se colocássemos aqui o operador de endereço, o operador de endereço A é igual a 10, aí sim estaremos atribuindo ao endereço. O endereço da variável A seria 10 e não o seu valor. Nós podemos fazer a atribuição e soma. O A mais igual a 10 é a mesma coisa que A é igual a mais 10. O mesmo se aplica para a subtração, para a divisão, para a multiplicação, para o módulo e a atribuição também com o shift left, shift right. Nós podemos utilizar isso. Então, vamos aos exercícios. O primeiro exercício é bem simples. Desenvolva um programa que leia dois números do tipo int
faço uma subtração com eles e imprimo o resultado na tela. Muito simples. O segundo exercício já é mais interessante. Eu vou precisar que você faça um programa que leia dois números, assim, duas variáveis do tipo inteiro. E entre elas você faça uma operação XOR. Você vai utilizar o XOR, que é o ou exclusivo. Aí você vai armazenar esse valor em uma terceira variável do tipo inteiro. Aí você vai imprimir esse valor na tela com o printf. E depois você vai fazer um printf, mais um outro printf, fazendo a operação de XOR entre esse resultado, que está nessa terceira variável, e o primeiro número. E você vai perceber uma coisa interessante que acontece. Você repare se tem alguma similaridade nesse segundo resultado com algum número que você inseriu. Então, por hoje é só. Essa aula, terminamos a aula por aqui. E espero ver você na próxima aula. Muito obrigado. Por favor, não esqueça também de se inscrever, deixar um like aí para ajudar o YouTube saber que eu estou fazendo algo útil. Não é um vídeo tão ruim assim. E vejo você na próxima aula.